Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui do canal e hoje vai ser um conteúdo diferente para vocês. Eu percebi bastante inscritos aqui no canal têm uma dificuldade imensa em estar iniciando um projeto para social media e hoje eu vou tomar como exemplo uma arte exclusiva minha e vou te mostrar todo o passo a passo da criação e construção e a lógica por trás de cada etapa para vocês, tá bom? Então, se você não é inscrito no canal, você pode estar se inscrevendo e com isso você participa das aulas aqui toda semana no canal. Bom, estou com o PSD, porém você pode fazer essa análise junto comigo com um projeto seu aberto aí em outro software, caso você queira. Ou se você preferir, você pode assistir o vídeo completo e depois você refaz a linha de pensamento com relação ao seu arquivo, tá bem? Então vamos lá. Primeiro, muita gente tem dificuldade com relação à tonalidade de cores do produto. No caso aqui, como é um produto gamer, ele tem uma característica escura e na parte superior você pode observar que ele tem uma característica de neon. Então transmite aí a cor RGB que os gamers adoram. Então a gente precisa estar analisando esses pontos dependendo da situação e do nicho para você aplicar ou não ao seu projeto. Nesse caso eu vou te mostrar como eu fiz para adaptar essas cores aqui ao meu layout. Primeiro, vamos vir aqui no plano de fundo e vou abrir aqui esse grupo para mostrar para vocês. Eu iniciei pensando no seguinte, pensando na tonalidade à direita desse produto. No caso, poderia também ser feito à esquerda. Também você precisa observar a quantidade de cores para não exagerar muito, tá bem? Então, se é um RGB, você dosa um pouquinho no contraste com relação às cores. Se tiver mais de uma cor aqui, ó, no caso tem uma, duas, três, quatro cores. Caso tenha mais, você dosa na questão da adição aqui no projeto, tá bem? Então vamos lá. Primeiro, comecei com o verde, aqui ó, utilizando a cor sólida, tá certo? Eu tenho também aqui um arquivo novo para mostrar para vocês algumas questões, certo? Então, já temos aqui de início uma tonalidade para iniciar o seu projeto. Caso você tenha aí um produto que tem apenas duas cores, você pode pegar uma como base, tá certo? Então, eu iniciei aqui com o verde. Na parte superior, eu já pensei de início resolver o problema das cores, tá certo? Então, eu utilizei essa camada aqui para ter uma atenção maior na tonalidade RGB e você pode observar que eu exagerei um pouquinho no verde porque se trata do nosso background. Mas na questão aqui das outras cores, eu dosei bastante o azul para dar aquela interaçãozinha a mais no roxo, que é uma cor que chama mais atenção do que o azul, tá bem? No caso aqui o ciano, eu coloquei um pouco na parte aqui, ó, entre uma transição bem leve, tá certo? Então eu fiz essa característica aqui de fundo. Essa camada, como vocês podem observar, ela não está como objeto inteligente. Eu fiz da seguinte forma, eu apenas vim aqui, criei uma camada, certo? No caso, eu vou pegar o produto aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, certo? Eu peguei o produto com essa camada criada aqui, eu aumentei. Após fazer isso, você segura o Alt e você vai coletando as cores e vai adicionando, tá vendo? Mas nesse caso, você pode optar por selecionar e iniciar de outro modo. Então vamos supor, eu tenho aqui, ó, essa cor, venho para o azul e depois venho para essa outra aqui. E você tem essa interação de cor aqui e a transição entre elas. Então, se eu vim colocar uma cor sólida na tonalidade de verde, vai ficar com a mesma característica que estava no nosso projeto anterior. Então, eu optei por deixar essa parte das cores já resolvida desde o início, certo? Tudo certo por aqui, né? Você já está conseguindo entender até aqui.
vamos partir para a nossa próxima etapa, que é com relação às texturas. A textura, eu pensei bastante na característica do produto, certo? E também no que corresponde os detalhes também nele. Então você pode observar que tem alguns detalhes aqui, tá vendo? Ó, dessa forma. Então, no modo geral, eu precisei adaptar também esse efeito de uma forma sutil para esse layout. Então vamos lá. Está na parte superior isso que eu falei agora. Essa aqui que eu vou revelar é um estilo mais, como eu posso dizer, um estilo mais simplificado de você adicionar uma textura sem precisar necessariamente de uma imagem ou um elemento, que é as fontes. Então você pode perceber que eu repeti uma frase com relação ao nosso tema principal. Então eu vim aqui simplesmente com essa fonte, deixa eu só pressionar Ctrl C e vou voltar naquele produto, certo? Vou vir aqui, ó, e vou ocultar, vou pressionar Ctrl V e vou trocar a cor, para você observar o que eu fiz. Certo, exatamente dessa forma. Ele também está com modo de mesclagem, certo? Ele está com o modo de mesclagem de sobrepor, porque se eu colocar o normal, ele vai interagir com algumas cores, porém, quando chega aqui perto desse roxo ou rosa, dependendo aí do que você quiser chamar, tá certo? Ele não vai ter uma característica que eu gostaria. Então, ele vai ter uma força maior com relação ao detalhe e realmente o que eu quero com essa tonalidade aqui, certo? Deixa eu só vir aqui, ó, e colocar sobrepor. Isso. Aí tem sim essa característica não tão forte nessa cor, tá certo? Então, ó, deixa eu só vir aqui e colocar para normal. E no caso, o preenchimento também lá, eu adicionei como 10. Porque normal ele vem dessa forma, tá vendo? Fica muito exagerado e chamativo. Isso é uma coisa desnecessária para esse caso. Então, seria isso daqui, ó. Seria, deixa eu voltar aqui para 100. Exatamente o texto, tá vendo? Ó? Temos aqui o texto. Essa fonte também eu vou falar um pouquinho sobre ela. Ela tem a ver com o produto, certo? Tem aqui ó, o formato DDR5. É uma fonte meio esticada. Então, peguei também esse padrão para adicionar no estilo da arte. Então, ó, você pega, pode ser, eu coloquei aqui ó, upgrade como uma frase, mas como ela vai meio que sair da arte, você pode colocar a frase que tem relação com o nicho ou não. Vai ficar com relação aí à sua escolha, tá certo? Mas é bom que vá para o seu nicho, né? Vai de escolha. Bom, vamos para a nossa próxima etapa. Vou vir aqui na camada, vou recolher essa daqui e vamos agora partir para as texturas. Eu vou revelar a primeira, certo? Que basicamente ela tem essa característica que eu falei, ó, dessas linhas aqui, ó. Eu esqueci basicamente qual é o, acho que é impressão de placa, alguma coisa assim, né? Bom, temos aqui, ó, essa característica dessa textura que eu quis passar na parte direita, que é onde está mais chamativo no nosso projeto. Aqui eu utilizei essa base e você já vai entender o porquê eu posicionei dessa forma, tá bem? Então, ó, no caso tem essa base e temos essa outra base que eu utilizei também a tonalidade do produto, tá certo? Então eu coloquei aqui não preto 100%, eu vim aqui um pouquinho mais para o cinza. Essa forma foi feita através da opção de ferramenta de retângulo. Eu não fiz com a caneta, muita gente faz com a caneta, mas eu acho meio que desnecessário, né? Porque já temos aqui um formato meio que reto. E você basta pressionar Ctrl T e vir aqui nos cantos com o Ctrl. E você pode ajustar isso aqui, tá vendo? Ó? Então, geralmente, é melhor do que você vir e fazer isso aqui, ó. Tá bem? No meu ponto de vista, né? Se você tem outro ponto de vista, você pode colocar no comentário aí, tá bem?
próxima etapa e outra textura, que seria a textura de ruído. Você pode observar que também eu utilizei um modo de mesclagem. Esse daqui eu utilizei clarear, porque as outras iam ficar muito fortes e com relação às cores também não ia ficar muito visível, né? Ia ter um conflito gigante aqui, ó, de contraste e outras regras aí que a gente iria quebrar para ter uma ordenação interessante no nosso projeto. Então, utilizei aqui o modo mesclagem clarear, onde vocês podem observar que tem sim uma estrutura leve aqui, que foi aplicado inclusive na tonalidade escura na parte inferior do nosso projeto, certo? E no preenchimento eu não quis reduzir muito, porque se trata de um efeito que, por estar no modo de mesclagem clarear, ele vai tirar a característica muito dele, tá bom? Então eu utilizei aqui apenas no preenchimento 96, então reduzi apenas 4%. E vamos para a nossa próxima etapa, que seria uma próxima textura. Essa textura ela é basicamente exclusiva na parte de baixo, porque você precisa observar o seguinte: temos três tipos de textura aqui. Claro que eu possa ter exagerado com relação a isso, mas para esse contraste aqui, ó, para esse contexto, funcionou muito bem. Você pode utilizar apenas um estilo, que poderia ser esse daqui do texto, já estaria de bom tamanho. Esse daqui, que tem a ver com o circuito, certo, do produto, você poderia aumentar e posicionar em algum local aqui que cobrisse toda a arte, ou apenas duplicaria. Ou você poderia utilizar esse daqui, que eu acho muito interessante. Então, eu utilizei várias características aqui para ficar uma arte meio que completa nessa questão. Então, ela tem aqui, ó, na parte inferior, que vai pegar mais essa textura escura e também essa parte aqui, tá vendo? Então, eu quis dar uma ênfase a mais nessas questões na parte inferior do nosso projeto. Vamos lá para a nossa próxima etapa, que é o título. Vou revelar aqui e vamos lá. Primeiro, eu vou colocar a primeira frase, onde eu já falei que eu utilizei uma fonte que era um pouquinho esticada. Realmente, para o nicho que ela foi criada, ela funciona muito bem, tá certo? Na questão de gamer, informática e também entre outros, tá bem? Periféricos e tudo mais. Então, utilizei aqui também uma frase, upgrade, que seria uma peça a mais no seu computador. Isso vai dar um ganho a mais, um desempenho a mais no seu computador. Então, utilizei também uma frase que tem um contexto com relação ao nicho. Aqui, eu coloquei na frase seguinte, né? A primeira frase que eu coloquei aqui invertido, coloquei meio que uma frase com contexto. Quer dar um upgrade no PC? Então, a pergunta, uma chamada para ação. Então, é muito importante. Em alguns casos, não dá para fazer, mas nesse caso aqui, ó, eu consegui fazer em poucas palavras. Vou vir aqui e vou reduzir. Temos aqui a opção de descrição, o grupo de descrição, onde eu pensei de colocar as informações do modo geral com relação ao alinhamento central. Então você pode observar que eu coloquei aqui na parte superior o nome, quer dar um upgrade no PC. Isso aqui está tudo separado, mas eu quero que você observe o alinhamento. Eu não fugi do alinhamento central. E isso vai seguir toda a arte, claro, dependendo do bloco de informações, que também é uma questão que você precisa aprender. Vamos supor, aqui você não pode perceber muito com relação ao bloco de informação, mas eu vou estar te explicando agora. Deixa eu só vir aqui e copiar. Essa aula vai ficar grande, mas é uma aula que praticamente muita gente vende em curso, e eu acho isso aqui necessário para você aprender de uma forma gratuita, certo? Então dá valor a essa aula, deixa um like que é de graça, e eu peço que você confira a sua inscrição no canal para não perder nenhum conteúdo, tá bem? Então vamos supor, blocos de informações. Deixa eu só vir aqui
e diminuir essa fonte. Quando eu tenho um bloco de informação, quer dizer isso aqui, ó. Vamos supor que aqui é o nosso tema. Se eu for colocar uma outra informação, que provavelmente seria o preço, 500, deixa eu colocar aqui, ó. Essa informação, necessariamente, ela precisa estar um pouquinho mais afastada, porque senão vai ter meio que uma briga aí com relação à leitura. Dependendo do conteúdo, pode até confundir as informações, né? O cliente final. Então é bom você separar as coisas. Você vem aqui, ó, muita gente erra nisso. Isso aqui é bastante perigoso, tá certo? Por mais que seja um ajuste simples, mas isso aqui pode dar muito conflito de informação quando o cliente for ler algum tipo de informação, principalmente com relação a valor. Então você tem essa divisão de informação aqui. Se eu colocasse a informação muito colada, você iria praticamente ler corrido, ó. Ia ler aqui, iria ler aqui, ó, e junto terminou aqui e já vim para cá. Mas quando você separa, você consegue dar uma pausa aí na leitura e observar que tem outra informação que faz parte de outro contexto. Praticamente isso vai ser automático na leitura. Provavelmente você já deveria saber disso, tá bem? Então temos aqui, ó, essa divisão do conteúdo. Tem um bloco aqui de informações do nosso tema. E abaixo tem um espaço interessante para divisão de conteúdo, que no caso é a descrição do produto, certo? Após isso, eu também fiz um espaço, deixei um espaço interessante aqui para fazer também outra divisão de bloco de informação, que é com relação à imagem, que é o produto que nós estamos utilizando, certo? Eu acredito que eu tenha explicado de maneira interessante aqui. Pronto. Vamos lá. Informações. Vamos partir para informações que muita gente também tem dificuldade e você vai entender de uma forma prática como eu quis adicionar esse tipo de informação. Claro, você pode adaptar para o seu layout de uma forma diferente. O que eu estou passando aqui é apenas uma base para você não errar mais nessas questões aqui, tá certo? Então vamos lá, informações. Já vou ativar e vou para o WhatsApp. Você percebe o seguinte, eu não saí do contraste das fontes, eu não mudei de fontes. Porém, é recomendado que você utilize de 2 a 3 fontes. Nesse caso, essa estrutura dessa fonte, ela me permite passar uma informação que seja de um formato menor, maior e também de uma forma numérica clara e objetiva para o cliente, certo? Então, se você tiver uma fonte muito desenhada, não pense que o cliente vai ter uma facilidade em ler uma frase ou uma informação com esse tamanho. Então, é bom você utilizar fontes que são sans serif. Uma delas que eu gosto de utilizar bastante é a Montserrat, onde você pode estar utilizando esse tipo de informação aqui, ó. Tá mudando, tá certo? Não exagera com relação a fonte de tema com fonte de informação, porque pode ser muito ruim para a leitura. Bom, nesse caso aqui funcionou muito bem e você pode observar que eu utilizei a tonalidade branca para o nosso início de bloco de informação na parte inferior. Eu quero que você preste bastante atenção nisso, porque observa bem, no nosso início do projeto utilizei o branco para esse bloco. Então, inconscientemente, o cliente final ele vai ler e já vai observar que aqui é outro bloco de informação. E serviria para qualquer outro tipo de informação que você adicionaria aqui, não só o WhatsApp e as demais informações. Poderia ser um aviso. Temos aqui o nosso Instagram, onde eu novamente utilizei outra tonalidade, porque se trata de outra rede social, certo? No caso aqui, eu utilizei também ícones, que também tem com relação a cores. Coloquei o branco no WhatsApp junto com o número e o roxo do Instagram junto também com o arroba da empresa.
E no caso, o site, eu retomei o branco para finalizar esse tipo de informação. Nesse caso, não cabe muito aqui eu colocar o ícone. Vai ficar muito repetitivo se eu colocasse um ícone aqui. Até porque essa informação principal ficaria menor para ter meio que um tamanho, né? Tamanho interessante aqui, não dava para ver, não daria para ver o ícone, certo? Eu quero que você entenda isso. Então, seria basicamente essa explicação na parte de baixo do nosso projeto. Vamos lá. Você viu no início do vídeo, né? Que eu criei esse formato aqui, ó, essa forma, certo? Essa forma aqui. Você precisa pensar também onde você vai adicionar a logo do cliente. Isso é de extrema importância. Você prefere, você tem bastantes escolhas para fazer aqui. Eu poderia diminuir um pouco o tema e adicionar na parte superior, criar uma base na parte onde ficaria acima do produto, ou nessa parte inferior para aproveitar o espaço negativo que eu tenho para adicionar essa logo, que ela não fique de uma forma roubando as informações principais, certo? Então, exatamente vai ficar aqui a logo da marca ou da empresa de uma forma geral, sem atrapalhar o contexto do nosso projeto, certo? E no caso aqui, não cabe mais a questão da finalização com relação a brilhos. Esse produto, junto com as demais informações, está muito interessante. Porém, você pode observar que está tudo encaixado com relação às informações, porém o produto ele tem um contraste e precisa de alguns ajustes, que são ajustes simples que eu já ensinei aqui no canal, que é a sombra, certo? Eu falei que não precisava de brilho, mas no contexto geral do projeto, mas se você quiser adicionar no produto, você pode adicionar, e você percebe que eu enfatizei a parte verde, certo? Você poderia enfatizar a parte esquerda, que temos aqui o roxo e o azul, só que no modo geral você não precisa enfatizar os dois, deixa apenas um aqui sendo afetado pela luz, certo? Para não atrapalhar aqui as informações, tá bom? Então essa sombra aqui, ó, ela foi feita a partir daqui, ó. Deixa eu só explicar porque muita gente não sabe. Então você duplica essa imagem, certo? Duplica essa imagem com Ctrl J. Você vai pressionar Ctrl U, retira a saturação, ou basicamente não precisa retirar a saturação, só luminosidade mesmo. Vem aqui, seleciona aqui filtro, galeria de desfoque e desfoque do marcador. Seleciona e você vai observar que temos aqui uma mudança do contexto geral aqui da nossa área de trabalho. Aqui ele vem marcado desfoque centralizado. Você desmarca, ele vai fazer esse desfoque, que no caso a gente vai transformar em sombra, e praticamente essa característica que a gente quer passar, com relação a essa seta, ela vai seguindo. E aqui você pode ajustar a velocidade exatamente dessa forma, ou por meio das configurações na parte da direita. Eu gosto muito de estar vindo aqui, ó. E você pode ajustar, certo? Eu vou deixar assim como exemplo e vou clicar em OK. Próxima etapa, você precisa observar o seguinte. Deixa eu só retirar o produto. Essa sombra aqui, ela não está igual àquela. Olha, não está. Ela está com desfoque, mas nas bordas ela está muito ruim, ó. Parece um tijolo, né? Então a gente vai melhorar isso a partir de outro efeito. Deixa eu só voltar para eu não esquecer. A gente vai mudar essa sombra aqui a partir de outro efeito. A partir do menu filtro, vem na opção de desfoque e vem na opção de desfoque gaussiano. Selecionando, você pode observar já de cara
que ele já vai mudar completamente os cantos da sua imagem, né? No caso aqui é uma sombra. Então você vai mudar isso aqui dependendo do que você vai precisar para ficar de uma forma adaptativa ao seu produto. Aqui eu vou deixar mais desfocado assim, ó, com 12, clique em OK e vou voltar ao produto. E assim eu tenho um controle maior com relação a isso. Nossa próxima etapa seria ajustar a força dessa sombra a partir do preenchimento ou opacidade do painel de camada. Vem aqui, ó, na opacidade você reduz bastante. Uma forma de você fazer isso, sem precisar vir nesse painel, é criando uma máscara. Cria uma máscara. Letra B, ferramenta de pincel. Cor branca é revelado onde você passar e a cor escura vai ser oculto, certo? Então, levando em consideração essas informações, você vai aqui na opacidade regular para 20, ou também que você quiser, você pode passar aqui, tá vendo? Se você quiser apenas um ponto, você pega e faz. Lembrando que temos 22, se eu passar de novo, ele vai retirar mais 22% dessa parte que eu selecionei, certo? E quando eu clicar no branco, eu vou voltar aquela porcentagem que eu acabei de retirar e fazendo novamente, eu refaço e refaço a minha sombra de uma forma específica, certo? Isso vai servir bastante com a opacidade em 100% em cantos que você não quer a sombra. Então vamos supor, não quero aqui, então vou retirar, ó. Vou retirar com preto. Talvez no vídeo não dê para você ver, mas tem uma forma aqui de sombra, tá vendo? Ó? Meio que cinza bem claro. Aqui também. Ó. E você vai retirando de uma forma manual. Aqui eu vou retirar também, ó, para ficar com esse estilo, né? Meio que a sombra ela vai se movimentar mais para cá e fica esse canto sem nada. Outra opção que você pode adaptar seria o modo de mesclagem. De normal você mudaria para multiplicação. E quando você tem essa troca, você observa que a sombra ela fica mais homogênea, fica mais no contexto. Ó, fica mais no contexto, tá bem? Então assim que você faz esse tipo de efeito de uma forma em que você pode editar depois. Claro, esse efeito fica muito pesado. Então, se você tem um computador um pouquinho fraco, eu recomendo que você vá fazendo essas etapas, vê até onde você quer chegar com essa sombra e depois você clica no botão direito, vem aqui na opção de converter em objeto inteligente, depois clica novamente e rasteriza a camada. Assim, todos os efeitos vão ser aplicados da forma que você configurou. E claro, se você quiser novamente ajustar, vem aqui e ajusta da forma que você precisar essa sombra a partir da opção de máscara, certo? Então, pessoal, essa aula foi um pouquinho grande, eu sei que foi, mas tem bastante conteúdo aí para você aprender com relação ao contexto geral de um projeto de social media de sucesso. Muito obrigado para quem ficou aqui até agora. Confere aí sua inscrição e deixa um like, que com isso você me ajuda bastante a estar produzindo mais e mais conteúdos para vocês. Valeu, eu te vejo no nosso próximo vídeo.